Olá, boa tarde, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Essa tarde de quinta-feira, né? Uma tarde abençoada por Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Eu vou ler aqui na Bíblia de King James, na tradução de King James. O título diz assim, ó: o cristão deve ser a luz e o sal, ou ele deve ser o sal e luz. Então, o que o cristão deve ser? Sal e luz. Aonde? Na sua casa, no mundo, no trabalho, numa roda de amigo, na sociedade. Ele deve ser sal e luz. Qual é a função do sal? Salgar, temperar, evitar a podridão. Mas tem um porém. O sal ele é excelente para tudo. Mas se você colocar ele em demasia demais, ele acaba estragando o alimento. Existe uma medida certa para colocar o sal. Então o sal tem que ser usado com moderação. O sal tem que ser usado com moderação. E qual é a função da luz? Iluminar a região onde está escuro, onde tem trevas. Clarear. Jesus usa aqui o sentido figurativo do sal e a luz, falando do nosso caráter, da nossa postura, como deve ser a nossa postura e como deve ser o nosso caráter. E o tema desse vídeo é: você é sal e luz? Você é sal e luz? Você tem sido sal e luz? E essa é a pergunta. Aqui Jesus está lá no monte, no Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Esse Sermão da Montanha é dividido em 3 capítulos. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Portanto, o Sermão da Montanha, ele inicia no capítulo 5 de Mateus e vai terminar no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus fala assim, ó: vós sois o sal da terra, mas, contudo, todavia, porém, se o sal perder o seu sabor, com o que há de temperar? Mas sal perde o sabor? O que tem a ver o sal perdendo o sabor com a vida, com o caráter das pessoas? Porque quando as pessoas perdem o caráter, ele fica mal falado. Quando as pessoas não têm palavra, as pessoas passam a não acreditar nele. Principalmente se ele for um golpista, um mentiroso, o pessoal passa a não acreditar em pessoas mentirosas, que aplica golpes e fala mentira. Aí a pessoa fica com o pé atrás. Então Jesus estava usando aqui o sentido figurativo do sal para falar com a nossa vida, para falar do nosso caráter, da nossa postura diante das pessoas. Tá? Para nada mais presta. Então, se o sal perder o seu sabor, ele não presta para nada. Tanto é que o sal ele tem prazo de validade. Tudo na vida tem prazo de validade. Mas o sal, chega um período, se você não usar muito, se você não usar ele, largar estocado, guardado, ele fica velho, perde o sabor, perde o gosto. Você tem que jogar ele fora. Ele vai virar esterco para ser pisado pelas pessoas. Então Jesus está falando também a mesma coisa da nossa vida. Quando nós perdemos o respeito com as pessoas, ninguém mais nos respeita. Quando nós perdemos o respeito com as pessoas, mais ninguém nos respeita. Por quê? Porque deixamos a desejar com as pessoas. Nós deixamos um furo.
deixamos um vacilo com as pessoas não respeitam mais a gente. Para nada mais serve. É a palavra de Deus dizendo aqui. Para nada mais serve. Tá. A não ser lançado fora e pisado no mundo. No versículo 14, Jesus diz assim, ó. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Se eu sou a luz, qual é a minha função no mundo? Brilhar. E quanto mais eu brilho nesse mundo, mais eu elimino as trevas do meu lado. E quanto mais eu ser luz, mais eu vou incomodar as trevas. Onde chega a luz, as trevas têm que sair. A escuridão tem que sair. Não se pode edificar uma cidade, não se pode esconder uma cidade, não pode. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ó, aqui na minha frente tem uma xícara aqui. Se eu acender uma lâmpada debaixo dela, só vai clarear a região onde ela está, embaixo. A região externa ou interna da casa não vai clarear. Por quê? Porque eu coloquei essa lâmpada escondida. Então a minha vida, ela não pode ser escondida. A minha vida é um livro aberto, onde eu não posso ter nenhum vacilo, furo, para não ser criticado e pisado por alguém. Eu tenho que dar um bom testemunho e um bom exemplo por onde eu passo. É no meu trabalho, eu tenho que ser exemplo no meu trabalho, é na família, é na escola, é na igreja, é na comunidade, é na rodinha dos amigos. Eu tenho que ser o exemplo. Porque se eu não for exemplo, como é que eu vou chamar a atenção de alguém se eu não sou exemplo? Se eu deixo um vacilo, um furo? Como é que eu vou chamar a atenção de alguém se eu deixo um vacilo, se eu deixo um furo? Eu não tenho caráter nenhum para isso. Então eu preciso mudar a minha atitude, a minha postura, tá? Nesse mundo. Então ele está dizendo aqui, se você colocar a lâmpada debaixo de um cesto, ela não vai clarear a região da casa. Só vai clarear onde está escondida. Agora, se colocar ela num lugar alto, velador significa lugar alto. Ela vai iluminar todo o ambiente, toda a casa. Então a minha vida tem que ser uma luz para iluminar todos. Eu, como luz, eu tenho que iluminar a vida de todos aqueles que estão nas trevas do pecado, da escuridão, da ignorância. Essa é a minha função. Essa é a sua função como luz desse mundo, como sal da terra. Observe. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. Ó, está dizendo que diante das pessoas eu tenho que mostrar quem eu sou de verdade. Eu não posso passar uma impressão para alguém. Isso é outra coisa. Se eu sou crente onde eu estiver. Se eu sou um crente onde eu estiver. Eu não posso dar mau exemplo, eu não posso dar mau testemunho, mas eu tenho que dar o exemplo onde eu estiver. Eu tenho que ser o exemplo onde eu estiver. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. O que o mundo precisa ver em mim? Boas obras. O que eu tenho resplandecido, mostrado para o mundo? Muitas das vezes um péssimo testemunho. Normalmente quando alguém dá um vacilo feio, a primeira coisa que acontece é a censura ou o julgamento. Ah lá, ser crente como ele, eu prefiro não ser. Ah lá, ser crente como ela, eu prefiro não ser. É a censura do mundo, sabe por quê? Simplesmente porque você deixou de brilhar a luz. Você deixou um vacilo. E logo vai ser censurado, criticado por alguém mesmo. Então, se você quer ganhar o respeito das pessoas,
dê primeiro respeito. Se você quer ganhar a atenção das pessoas, Deus deu respeito. Mostra de fato quem você é. Tiago, o irmão de Jesus, ele diz assim, ó, de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Não pode mesmo não, é um tipo só. Ele falou sobre isso aí. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre a nossa vida. Esse texto que eu estou lendo aqui está falando do caráter. Está falando do nosso caráter. A nossa postura diante das pessoas. Como tem que ser o meu testemunho diante das pessoas. Se eu der um mau testemunho onde eu trabalho, eu não vou conseguir ganhar um amiguinho para Jesus. Eu não vou ganhar aquele amigo para Jesus. Eu não vou ganhar aquele desviado para Jesus, porque eu deixei um péssimo testemunho sendo um crente lá. Eu não vou conseguir ganhar ele. E é por isso que muitas pessoas, muitas das vezes, eles são criticados, acham que estão certos. Mas por quê? Porque deixou um vacilo. Aí depois ele quer mostrar uma outra aparência para as pessoas. Aí a Bíblia chama isso de hipocrisia. Nessa conversa aqui, lá no Sermão da Montanha, Jesus falou abertamente para os fariseus: vocês são muito hipócritas. Vocês fingem uma religiosidade, uma santidade de que vocês não são. Vocês passam um exemplo de santidade para a pessoa, mas vocês não são. Vocês falam uma coisa, vocês fazem outra. Então esse texto está falando sobre o nosso caráter. Esse texto está tratando do nosso caráter como pessoa. Como tem que ser a nossa postura diante das pessoas. Amigo, como é que você quer que as pessoas te respeitam se você não dá o respeito? Então não vai te respeitar. Se você der o respeito, as pessoas vão te respeitar. Se você tratar com seriedade, as pessoas também vão te respeitar. Mas a partir do momento que você não trata com seriedade, as pessoas não vão te respeitar, porque você deixou simplesmente um péssimo exemplo. Você deixou um exemplo ruim por onde você passou. Aí não adianta, amigo. Aí você vai sofrer a consequência, vai ser censurado, criticado, julgado, depois você quer partir para a violência, quer partir para a agressão, achando que você tem razão. Mas antes de você partir para a agressão, para a violência, contra alguém que falou de você, e que pode ter falado a verdade, analise se aquilo que falou de você não é verdade. E se deu, e se falou de você, falou aquilo, falou a verdade, abaixa a cabeça, não vai arrumar briga ou confusão, não. Abaixa a cabeça, vai se consertar. É mais fácil. É mais fácil. Tá? Então vocês têm que resplandecer a luz de vocês diante de quem? Diante de quem? Dos homens. Para quê? Para que eles vejam as vossas boas obras. Aí alguém olha para mim, olha para você e fala assim: aquele rapaz lá é crente mesmo, hein? Olha, aquela moça lá é crente mesmo. Hein? Isso o quê? As pessoas estão vendo boas obras em você. Aquela pessoa lá é crente mesmo, hein? Ó, ele deixou mesmo aquela vida errada que ele andava, ó, tá na linha. Ele é crente mesmo, tá? Respeita ele. E quando alguém é respeitado, quando alguém dá o respeito, ele é respeitado onde ele passa. As pessoas abaixam a cabeça e falam: ó, não fala palavrão não, aquele rapaz lá é crente. Não fala palavrão não, aquela moça lá é crente. O respeito, porque ele sempre deu respeito. É por isso que a Bíblia fala para não dar brecha para o diabo. Jesus falou bem claro: não dê lugar para ele, não dê brecha para ele. Tá? Então diz aqui. Tá. A parte B. Para que vejam as vossas boas obras. E com isso faz o quê? Glorifiquem a Deus. De fato, Deus salvou essa pessoa mesmo. Hein? De fato, esse camarada é crente. De fato, essa pessoa é crente mesmo. Olha, tá de parabéns, hein? Você mudou, hein? A Bíblia diz que o Evangelho ele transforma. O Evangelho muda. Ele transforma as pessoas. Ele muda as pessoas do Evangelho.
Não é as pessoas que mudam o evangelho, não. Tem muitos querendo mudar o evangelho, é o contrário. O evangelho que tem que mudar você, não você querer colocar uma outra roupagem no evangelho. O evangelho já tem a roupagem dele. E o evangelho é que vai mudar você. Você não tem o poder de mudar o evangelho, não. O evangelho muda você e transforma. Então nós temos que ver como é que está a nossa conduta diante das pessoas. Nós temos que ver como é que está a nossa conduta. Quando alguém quando alguém não deixa um rastro de maldade por onde passa, as pessoas observam. Nunca vi aquela moça em confusão. Nunca vi aquele moço em confusão. Por quê? Você sempre deixou um exemplo por onde você passou. Você sempre foi respeitado por onde você passou. Mas quando nós deixamos um rastro ruim por onde a gente passa, ninguém nos respeita. A verdade é essa, ninguém vai nos respeitar. Sabe por quê? Porque simplesmente nós deixamos um vacilo feio. Aí a luz, em vez de brilhar, você está ofuscando o brilho da luz. Então essa é a pergunta que eu faço no vídeo. Eu tenho sido luz e sal? Você tem sido luz e sal para essa nação? Eu preciso ser luz e sal para essa nação. Está nas minhas mãos. Não adianta que eu não vou conseguir mudar ninguém com o meu péssimo testemunho. Eu não vou conseguir convencer ninguém com o meu péssimo testemunho. Mas quando eu deixo um bom exemplo, o meu testemunho já fala por mim. A minha vida já fala por mim. Que essa palavra venha trazer para você despertamento. Para que você venha analisar e ver como tem sido a sua conduta. Você é o responsável pela sua conduta. Eu não. Eu não sou responsável pela conduta de ninguém. Eu sou responsável pela minha. Eu tenho que ver todo dia se não tem nenhuma aresta na minha vida que atrapalhe a minha vida servir a Deus. É individual. Cada um tem que olhar para você. É por isso que o ato da Santa Ceia diz bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque aquele que toca e come aquele pãozinho da ceia e bebe aquele suco de uva, de qualquer maneira, ele é o culpado pela morte de Jesus. Então, o examinar é pessoal, é individual. Eu tenho que ver como é que está a minha vida. Eu tenho que ver o que atrapalha as pessoas de se aproximar de Cristo. Eu tenho que ver por que as pessoas me criticam, falam de mal, se eu não deixei algum vacilo, algum erro. Eu tenho que analisar a minha vida. Eu não sou policial da vida de ninguém. Eu tenho que policiar a minha vida. Eu tenho que olhar a minha vida. Dos outros eu não tenho nada com isso. Eu tenho com a minha. Eu não tenho nada com isso, fulano anda assim, se o ciclano anda assim, se a Bertana, não tem nada com isso. Eu não tenho nada com isso. Cada um tem a sua vida e cada um vai dar conta dos seus atos diante do tribunal de Cristo. Cada um será julgado pelas suas obras. Eu não vou julgar de ninguém. Cada um será julgado pelas suas obras, diz a Bíblia. Então, veja como você está andando. Veja se os seus atos não são reprováveis, para que você tenha um bom testemunho diante do mundo. Amém? Deus te abençoe sempre. Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, deixe o seu like e Deus vai te abençoar em Cristo Jesus. Graça e paz. Amém?